Boa notícia para a educação. Após cortes do Congresso Nacional, o presidente Lula anunciou a recomposição de aproximadamente R$ 1 bilhão retirados do orçamento da educação. Na prática, a decisão do governo federal beneficia as universidades federais, institutos federais e as bolsas de pesquisa da CAPES. A notícia foi comemorada pela base governista. Ei, pessoal, tudo bem? Olha, estamos com uma boa notícia para vocês. O presidente hoje acabou de fazer a recomposição do orçamento das universidades da CAPES. Foi quase R$ 1 bilhão. Isso mostra o compromisso do presidente Lula e o nosso compromisso com a educação superior brasileira, com o ensino público. E também dos institutos federais, Gleisi. É uma recomposição grande do orçamento. Foi aprovado a lei orçamentária e hoje o presidente Lula faz esse anúncio para todo o Brasil, universidades e institutos federais. Foi muito ruim o Congresso Nacional ter cortado recursos do orçamento da educação. Mas o compromisso do presidente Lula é tão sério com a educação, é estrutural, que recompôs o orçamento aqui com o Andifes, com o CONIF, e essa é a notícia que a gente dá para vocês. Compromisso do presidente Lula com a educação, mais uma vez, a gente mostra na prática. O Congresso cortou o dinheiro, o presidente recompôs quase R$ 1 bilhão, universidades, institutos federais e as bolsas de pesquisa da CAPES. Presidente Lula, o presidente da educação deste país. Recomposição orçamentária, porque tem compromisso com a Universidade Federal, com os institutos federais, com a pesquisa no país e com o futuro do Brasil. Vitória! A deputada federal Ana Pimentel também divulgou o anúncio da recomposição do orçamento na educação. Oi, gente. Essa terça-feira tem ótima notícia para as universidades públicas do nosso país. No final do ano passado, na votação da LOA, a gente acompanhou que teve um corte por parte do Congresso Nacional no orçamento das universidades. Meu mandato acompanhou, a gente inclusive denunciou isso na época, e era o compromisso do governo Lula um orçamento maior. Quem tinha retirado era o Congresso Nacional. E a notícia boa é que o presidente Lula garantiu a recomposição daquela proposta do ano passado. Então, vai chegar mais quase 500 milhões para as universidades públicas do nosso país. É isso, trabalhando muito. Presidente Lula, meu mandato também, para que as universidades funcionem adequadamente, para que a gente tenha mais jovens estudando, fazendo ensino superior no Brasil. Já o renomado cientista e deputado federal Ricardo Galvão fez uma publicação enaltecendo a vitória da ciência brasileira e destacando a correção dos cortes graves impostos pelo Congresso. A medida é resultado direto da mobilização da comunidade científica e representa um alento concreto para milhares de pesquisadores. A recomposição de recursos fortalece bolsas, pesquisas e a continuidade das atividades científicas, destacou o ex-diretor do INPE. Em seus discursos, Lula faz questão de destacar que a educação é prioridade em seu governo. Nós temos que acreditar na educação como forma de dar oportunidade a todas as pessoas. Então, o que me deixa muito feliz, mas muito feliz, é saber que no meu país uma filha de uma empregada doméstica, ela pode disputar um banco da universidade com a filha da sua patroa. Nós não queremos prejudicar ninguém, o que nós queremos é apenas oportunidade e dar a eles o direito de disputar as vagas em igualdade de condições. Lula também faz duras críticas para a elite brasileira que nunca pensou na educação do povo brasileiro. Eu acho que a elite brasileira deveria ter vergonha. Deveria se olhar no espelho e ter vergonha. Porque precisou um torneiro mecânico, sem diploma universitário, governar esse país para ser o presidente que mais fez universidade na história desse país. Para ser o presidente que mais fez instituto nesse país. Nós encontramos 140 institutos feitos em 100 anos. Quando eu tomei posse em 2003, a gente tinha 140 institutos. Quando eu deixar a presidência, nós vamos entregar 782 institutos federais nesse país e ainda é pouco.
Na semana passada, Lula já havia vetado cerca de 400 milhões de reais carimbados pelo Congresso Nacional para inflar emendas no orçamento de 2026 sem acordo prévio com o governo. Com o objetivo de repor a verba de políticas sociais que foram alvo de tesourada dos parlamentares da oposição, o presidente também remanejou pouco mais de 7 bilhões de reais em emendas por meio de atos do Executivo, sem necessidade de aprovação do Legislativo. Outros 3 bilhões de reais também ficarão travados até um acordo para recompor as ações desidratadas. O contingenciamento no orçamento já havia sido anunciado pelo ministro Fernando Haddad em outubro do ano passado, em um claro aviso ao Congresso que derrubou a MP do IOF na época. Que esse número está subestimado. Esse número de 7 bilhões está subestimado, porque o impacto sobre contingenciamento vai ser maior sobre as emendas do que esse número. Agora, veja, eu também não quero aqui criar... Nós temos vários mecanismos, né? Por exemplo, quando termina o ano legislativo, que acontece lá pelo dia 20 de dezembro, você pode reeditar uma medida provisória. Sobretudo no que diz respeito ao controle de gasto, ela vale imediatamente. Não é como o tributo que você tem que aprovar um ano antes. Os controles de gasto que estão sendo previstos podem entrar em vigor assim que terminar o ano legislativo. E como você tem um período de férias, de recesso e tal, essa medida vai funcionar quase meio ano, o ano que vem. O objetivo do governo Lula é repor a verba de políticas sociais que foram alvo de uma tesourada dos parlamentares, que redirecionaram os recursos para ações de seu interesse em ano eleitoral. Ao todo, o valor movimentado pelos congressistas chegou a 11,5 bilhões de reais. Após vetar o projeto de lei que diminui a pena de Bolsonaro e golpistas, Lula compra a briga de vez com o Congresso a se posicionar ao lado do povo. Combater a desigualdade é a gente fazer com que a gente readquira a capacidade de nos indignarmos. É nos indignarmos com as coisas que nós vemos e não concordamos. Eu não posso dormir com a consciência tranquila, eu posso comer do bom e do melhor todo dia, sabendo que do meu lado tem uma pessoa que não pode comer nada. Que tipo de ser humano que eu sou? Que tipo de governante que eu sou? Que tipo de cuidador do Estado que eu sou, se eu não tiver a sensibilidade de perceber que aqueles que estão lá, sabe, na miséria, que estão olhados como invisíveis, não estão invisíveis porque eles querem, eles estão invisíveis porque a elite brasileira quis que eles fossem invisíveis ao longo de 520 anos. Nunca se levou a sério. Eu conheço presidente nesse país que dizia que o Brasil só dava certo se ele fosse governado para 35% da população. Governar o país para quem toma café todo dia, almoça e janta. Governar esse país para quem pode viajar de avião. Governar esse país para quem pode tomar vinho ou uísque. Governar esse país para quem pode mandar seu filho fazer pós-graduação no exterior é fácil. Até porque essas pessoas precisam muito pouco do governo. O que é duro é você ter que escolher para que lado que você vai pender. Essa é a arte de governar. É você saber para quem que você quer governar. Mesmo que você seja eleito para governar para todos, você tem que escolher quem é que precisa do Estado. Quem é que precisa do Estado? E aí não é difícil. Eu não sei se algum amigo meu economista não gosta quando eu falo que isso não se ensina na universidade. Mas o que está acontecendo nesse país é uma máxima que eu venho tentando dizer há muito tempo. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. E é o que está acontecendo nos dados do IPEA hoje. Lula costuma dizer em seus discursos que 2026 será o ano da verdade. Temos outras coisas para entregar e nós vamos entregar, que é elevar esse país a um padrão de desenvolvimento médio. Esse país não pode continuar sendo desigual do jeito que é. Não pode, não precisa e não deve. Porque nós temos todas as condições de dar um salto de qualidade. Todas as condições. É só a gente querer.
Eu quero. Tenho certeza que vocês querem. O que precisa é iniciativa. O orçamento de 2026 cortou quase 8 bilhões de reais de programas sociais para garantir 61 bilhões de reais para as emendas parlamentares. O corte atingiu benefícios como a Previdência, pé de meia, auxílio gás, seguro-desemprego e bolsas de pesquisas. Na época, a avaliação foi a de que as programações indicadas pelo Executivo foram depenadas. O pé de meia é um dos programas sociais mais defendidos pelo presidente Lula como forma de transformar a educação. O Estado não pode transferir a sua responsabilidade para a família, ou não pode transferir a nossa responsabilidade para Deus. É preciso que a gente assuma a responsabilidade e foi por isso que nós criamos o Pé de Meia, para garantir que esses jovens, meninos e meninas, possam continuar na escola estudando. E eu tenho certeza que para aqueles que pensam que nós estamos gastando dinheiro para colocar menino no ensino técnico, daqui a alguns anos eles vão agradecer o dia em que esse país teve um governo que se preocupou em não deixar os nossos adolescentes desistir do ensino para trabalhar e assustar no orçamento familiar. Nós não queremos tirar direito de ninguém. Absolutamente de ninguém. O que nós queremos é dar o direito daqueles que nunca participaram, daqueles que são tratados como se fossem invisíveis neste país, de ter uma oportunidade de fazer um vestibular, de fazer um Enem e de cursar uma universidade. Eu tenho certeza absoluta de que esse país será igual quando o filho de um trabalhador estiver disputando a mesma vaga no banco de uma universidade com o filho do seu patrão. Isso não será prejuízo para ninguém, será qualificação, igualdade da sociedade brasileira. Todos têm que ter oportunidade e cabe ao Estado garantir que o filho do mais pobre possa disputar uma vaga na universidade junto com o filho do mais rico. A deformação no orçamento da União com o montante das emendas parlamentares foi motivo de uma crítica direta pela jornalista Natuza Neri. Confira. Conversar um pouco sobre o que, na minha opinião, é a maior deformação da política brasileira. Um excesso de emendas injustificável de emendas parlamentares, com baixíssima, em alguns casos, nenhuma transparência, dinheiro público saindo pelo ralo, reportagens da imprensa dando conta que verbas de emendas PIX simplesmente desapareceram quando chegaram no seu destino final, parlamentares que não são obrigados a prestar conta dessas emendas, não são obrigados a dizer se o dinheiro que eles mandaram e que eventualmente chegou no reduto eleitoral foi efetivo para resolver o problema daquele município, parlamentares que não têm, por atribuição e por princípio, visão de Brasil. Isso quem tem são governos federais e que podem unificar programas, podem identificar quais são as necessidades de cada cidade e por aí vai. A maior deformidade da política brasileira está escorada nas emendas parlamentares. Não que elas não devam existir. Elas só precisam ser razoáveis do ponto de vista de valores, porque é mais do que o governo tem para investir, e isso é para qualquer governo, porque o orçamento secreto surgiu no governo Bolsonaro e continuou no governo Lula. Ah, Natuza, mas não acabou o orçamento secreto? Não, isso é balela, é história que se conta por aí, mas continua com baixíssima visibilidade em termos de recursos públicos.